Alô, galera do nono ano, aqui é o professor Hermenegildo. Nós vamos hoje iniciar mais uma aula de língua portuguesa, desta feita estudando os sinais de pontuação, que são determinantes para a compreensão, estruturação e formação do texto, do enunciado, ok? A princípio, vamos identificar alguns elementos em que utilizamos a pontuação e para ver como ela é fundamental para que compreendamos aquilo que lemos e que ouvimos e para que possamos expressar aquilo que queremos com exatidão. Valeu? Há certos recursos da língua como melodia, pausa, entonação e até mesmo quando você faz silêncio, que só estão presentes na oralidade. Na verdade, na linguagem escrita, para substituir esses recursos, nós usamos os sinais de pontuação. Eles são fundamentais para isso. Estes são também usados para destacar palavras, expressões, orações e esclarecer o sentido das frases, a fim de dissipar qualquer tipo de ambiguidade. Ou seja, para que não reste dúvida sobre o que você quer expressar, sobre o que você quer falar, é natural que você utilize, extremamente indispensável que você utilize os sinais de pontuação adequadamente para que o texto que você utiliza faça sentido. Observe o texto agora. Um homem rico estava muito doente e, pensando em como ficaria a situação dos bens que deixaria, caso viesse a óbito, pediu papel e caneta e assim escreveu: Deixe meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate e nada aos pobres. Observe que ele não utilizou a pontuação porque veio a morrer antes de terminar o texto, antes de colocar a pontuação no texto. Então, vindo o sobrinho, interessado no dinheiro, reescreveu o texto da seguinte forma: Deixe meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. A irmã inconformada, vendo que o sobrinho reivindicara para si a herança, resolveu escrever também o texto à maneira dela. Deixe meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Então veio o alfaiate também querendo tirar a parte dele, que ele não era, né, ele era muito inteligente. Então, deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Por fim, chegaram os pobres descamisados e também reescreveram o texto, querendo ficar com a herança do Senhor. E escreveram da seguinte forma: Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho, jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. Ou seja, quando você analisa o texto, você vê que os quatro interessados, cada qual reescreveu de uma maneira utilizando a pontuação que deixava o dinheiro para si. Ok? Então veja como é importante se usar a pontuação adequada dentro de um determinado texto. E ainda tem gente que não valoriza a pontuação e acha que a vírgula não faz a menor diferença. Mesmo o texto aqui está dizendo o contrário. Ok? Então, pensando nessas questões e na necessidade que temos de utilizar os sinais de pontuação adequadamente, vamos estudá-los um a um, de forma bem sucinta, mas bem eficiente. Ok? Começamos pela vírgula. O número 1, o primeiro, que é um dos mais utilizados e dos mais importantes dentro da construção textual para estabelecer o sentido também com outras funções, é a vírgula. Então, a vírgula é um dos sinais de pontuação mais utilizados na escrita e ela emprega-se como uma breve pausa para separar os elementos mencionados numa relação. Ou seja, veja os exemplos. O apartamento tem 3 quartos, sala de visita, sala de jantar, área de serviço e 2 banheiros. Observe que cada frase, cada oração, cada termo, cada expressão está separada por vírgula. Então, ela serve para separar esses elementos dentro de um texto, dentro de uma oração, dentro de uma construção enunciativa, ok? Mesmo que o conectivo, ele venha repetido antes de cada um dos elementos da enumeração, a vírgula também precisa ser, ou ela deve ser empregada. Veja o exemplo. O Rodrigo estava nervoso, andava pelos cantos e gesticulava, e falava em voz alta, e ria, e roía as unhas. Em todos esses casos, você constrói um elemento dentro de cada expressão, então a vírgula é totalmente necessária para que haja separação entre esses termos nesse período, ok? Letra B. Ela serve também para isolar o vocativo dentro de um enunciado. Veja o exemplo. Por favor, Ricardo.
vem até o meu gabinete, você vê que Ricardo aí é o vocativo, é a pessoa que está sendo chamada a atenção. Então a vírgula ela tem essa função também, ok? Próximo, letra C, ela serve para isolar o aposto. Observe o exemplo. Dona Silvia, aquela mexeriqueira do quarto andar, ficou presa no elevador. Observe que aquela mexeriqueira do quarto andar é aposto de Dona Silvia. Dona Silvia, que é um termo que já está sendo relacionado anteriormente no texto. Então a vírgula ela tem essa função de separar, de isolar o aposto dentro de uma frase, dentro de uma construção enunciativa. Para isolar palavras e expressões explicativas, é a letra D. Por exemplo, isto é, ou melhor, aliás, além disso, como também, e outras expressões que nós utilizamos quando nos pronunciamos ou quando escrevemos. Veja aqui os exemplos abaixo. Eles viajaram para a América do Norte, aliás, para o Canadá, ok? A letra E diz que servem também para isolar o adjunto adverbial antecipado. Olha o exemplo. Ontem à noite, fomos todos jantar fora. Quando o adjunto adverbial aí, ontem à noite, ele vem no início da frase antecipado ao verbo. Então você utiliza a vírgula para separá-lo do restante da oração, ok? A letra F. São várias funções que a vírgula desempenha dentro do texto, então nós precisamos observar de forma rápida, mas é coerente cada uma delas. Para isolar elementos repetidos. Olha o exemplo. Estão todos cansados, cansados de dar dó. Veja que cansado se repete dentro da mesma construção por mais de uma vez. Ok? Letra G. Para isolar nas datas, no nome de lugar, olha o exemplo. São Paulo, vírgula, 22 de maio de 1955. E qualquer outro endereço que você fosse citar, qualquer outra data, precisaria também ser isolado por vírgula. Valeu? Letra H. Para isolar adjuntos adverbiais. Quando nós usamos os adjuntos adverbiais dentro de uma construção, obrigatoriamente teremos que isolá-los por vírgula. A multidão foi, aos poucos, veja aí o adjunto adverbial de modo aos poucos, avançando para o palácio. Letra I. Para isolar as orações coordenadas, ou melhor, de intensidade do adjunto adverbial. Para isolar as orações coordenadas, exceto as introduzidas pela conjunção I. Olha o exemplo. Ela já enganou várias pessoas, logo não é digno de confiança. Ele já enganou várias pessoas, logo não é digno de confiança. E você pode usar o meu carro, mas tome muito cuidado ao dirigir. Veja que a vírgula está separando as orações dentro do período. Letra J. Ela serve também para indicar a elipse de um elemento da oração. Ok? Quando esse elemento fica subtendido dentro do texto, você pode se utilizar também a vírgula, indicando a elipse desse elemento da oração. Foi um grande escândalo. Às vezes gritava, outras estrebuchava como animal. Veja que a palavra outras aí, nessa construção, a palavra vezes está subtendida. Foi um grande escândalo. Às vezes gritava. Quando diz outras, é como se estivesse dizendo outras vezes, estrebuchava como um animal. Mas a palavra vezes, ela não aparece aí no texto porque ela é substituída pela vírgula. Ok? Letra K. Para separar o paralelismo de provérbios. Olha, ladrão de tostão, ladrão de milhão. Observe um provérbio popular que obrigatoriamente tem uma rima, nesse caso, e ele é separado pela vírgula também. Eis a função, mais uma função da vírgula. Após uma saudação em correspondência social ou comercial, como no final, quando você agradece ou quando você se dirige à pessoa a quem você está escrevendo, você utiliza o termo respeitosamente e coloca e subscreve-se abaixo. Nesse caso, o exemplo aqui é respeitosamente, José Tertuliano, Gregório Santos Seixas. Letra M. Para isolar as orações adjetivas explicativas. Observe o exemplo. Marina, que é uma criatura maldosa, puxou o tapete de Juliana lá no trabalho. Ok? Em outro caso, na letra M, para finalizar o uso da vírgula, ela aparece para isolar orações intercaladas. Veja o exemplo. O filme, disse ele, é fantástico. Ok, minha gente? Então aqui a gente conclui a vírgula e vamos passando para os outros sinais de pontuação. Segundo sinal de pontuação que estudaremos é o ponto. E ele emprega-se basicamente para indicar o término de uma frase declarativa de um período simples ou composto. Veja o exemplo. Desejo-lhe uma feliz viagem.
Ele é também utilizado em quase todas as abreviaturas. Por exemplo, fevereiro, você coloca feve. Habi para habitante ou habitação. Rodo para rodoviária. E assim vai. Então o ponto também é muito utilizado para concluir o período e em muitas outras situações que nós utilizamos no dia a dia. Ponto e vírgula. Nós podemos utilizar o ponto e vírgula para assinalar uma pausa maior do que a da vírgula. Praticamente uma pausa intermediária entre o ponto e a vírgula. Não é tão grande quanto a pausa do ponto, nem tão ínfima quanto a pausa da vírgula. É uma pausa que fica ali no meio, intercalada. Geralmente emprega-se o ponto e vírgula para separar orações coordenadas que tenham um certo sentido ou aquelas que já apresentam separação por vírgula. Olha o exemplo. Criança foi uma garota sapeca. Moça era inteligente e alegre. Agora, mulher madura, tornou-se doidivanas. Observe que o ponto e vírgula é utilizado em alguns casos, em algumas situações aqui, para separar, para dar uma pausa maior do que a da vírgula, mas ela não conclui o enunciado como um todo, ok? Então é uma pausa menor que a do ponto, mas um pouquinho mais esticada que a da vírgula, que tem a sua função bem especificada dentro do conteúdo, dentro do enunciado. Letra B, ela serve também para separar itens de uma enumeração. Exemplo, artigo 206. O ensino será ministrado com base no seguinte princípio. 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Olha o ponto e vírgula aqui. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Olha o ponto e vírgula de novo. Ok, gente? Vamos para os 2 pontos agora. Os 2 pontos são empregados para colocar uma enumeração. Estirando no gabinete, evocou a cena. 2 pontos. Qual foi a cena? O menino, o carro, os cavalos, o grito, o salto que deu, levado de um ímpeto irresistível. Uma frase de Machado de Assis que enumera aí o uso dos 2 pontos. Veja, para uma citação, quando você faz uma citação de alguém dentro do enunciado que você pronuncia ou que você escreve, visto que ela nada declarasse, o marido indagou. Afinal, o que houve? Veja aqui, quando diz indagou, 2 pontos para poder citar o que a pessoa falou. Um esclarecimento, ela é também usada para esclarecer um fato. Joana conseguira, enfim, realizar seu desejo maior. 2 pontos. Qual era o desejo de Joana? Seduzir Pedro. Não porque o amasse, mas para magoar Lucila. É um texto também do livro de Machado de Assis. Observe que os 2 pontos são também usados na introdução de exemplos, notas ou observações. Exemplo, parônimos são vocábulos diferentes na significação e parecidos na forma. Ok? Exemplos, ratificar, retificar, senso e senso, discriminar, discriminar, etc. Uma observação que vale apenas a gente repetir. A invocação em correspondência social ou comercial pode ser seguida de 2 pontos ou de vírgula. A gente já viu isso no estudo da vírgula, agora veremos também que ela pode também admitir o uso dos 2 pontos. Olha o exemplo. Querida amiga, 2 pontos. Prezados senhores, também 2 pontos. Então, nós poderíamos usar os 2 pontos nessas situações também.